Olá, turma. Aqui é o professor Samuel. Vamos dar início à nossa aula de física. Sexta aula. Hoje nós falaremos sobre aceleração escalar média. Bom, nós vimos na aula anterior o seguinte conteúdo: velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a velocidade que um corpo possui em uma curta fração de tempo, certo? Um diferencial de tempo no qual é observado a posição desse corpo que está em movimento, ou seja, um pequeno diferencial de espaço ao longo de um pequeno diferencial de tempo. Então, aula 6, ainda continuaremos vendo o conteúdo de movimento uniformemente variado. Tá bom? Movimento uniformemente variado é um movimento com velocidade variável. A velocidade varia no decorrer do tempo. Por que ela varia? Porque praticamente é impossível que um corpo mantenha sua velocidade sempre constante ao longo do movimento, salvo aqueles casos que vão obedecer à lei da inércia, o princípio da inércia, onde, na ausência de forças, todo o corpo tende a permanecer no seu estado de equilíbrio, tanto de repouso quanto de movimento. Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, certo? Então, veremos que o que causa a variação da velocidade, ou seja, se ela aumenta ou se ela diminui no decorrer do tempo, é justamente uma grandeza física chamada aceleração. Então, o que causa a mudança, no módulo da velocidade ou da intensidade da velocidade é justamente a aceleração. Nós vamos falar de aceleração escalar média, porque tanto no fundamental quanto no ensino médio nós não consideramos as variações que a aceleração possui ao longo do movimento, ou seja, nós tomamos a aceleração como sendo constante. Então, para facilitar os cálculos e o nosso entendimento, tá? Nós vamos caracterizar alguns problemas, encontrar a aceleração. E essa aceleração, ela sempre vai nos transparecer que é de maneira constante, tá bom? Por isso a gente vai dizer que ela é uma aceleração escalar média. O símbolo é AM, tá bom? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Mas o que é a aceleração? Bom, a aceleração escalar média é uma grandeza física que mede a variação da velocidade ΔV de um móvel em um determinado intervalo de tempo, ΔT. A palavra média, por sua vez, indica que a aceleração calculada representa uma média e não é necessariamente igual à aceleração a cada instante de um movimento. Tá bom? É como eu falei, nós vamos desconsiderar as pequenas variações que a aceleração vai sofrer ao longo do movimento. Ou seja, no movimento uniforme, nós consideramos que a velocidade é constante, porque nós tratamos o problema como um objeto que está em movimento sempre vai tender a permanecer com aquela velocidade, certo? Com a qual ele iniciou o movimento. Por isso a gente tira a média
dessas velocidades. Calculamos a velocidade média e dizemos que o corpo sempre teve aquela velocidade. Então isso é o que a gente considera no movimento uniforme. Aqui, no movimento uniformemente variado, a velocidade ela não é mais constante. Nós sabemos que essa velocidade que um corpo possui em um determinado tempo, em um determinado instante, ela pode ser calculada, e é a velocidade instantânea. Então, o que vai acarretar para que possamos identificar a variação sofrida pela velocidade é justamente a aceleração. É a aceleração que causa a variação na velocidade, seja positiva ou seja negativa. Um exemplo prático que a gente tem é a aceleração da gravidade, que ela é constante durante todo o movimento de queda livre de um objeto que é lançado de uma determinada altura. Ele sempre vai estar sujeito a uma aceleração. E essa aceleração específica é a aceleração da gravidade. Ok? A unidade de medida de aceleração no Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o metro por segundo ao quadrado. Está aqui, ó. Certo? Por que isso? A gente vai explicar, tá bom? Então, para calcular a aceleração escalar média, ou a aceleração, que ela é constante para um objeto que se move em qualquer forma de movimento, seja um movimento retilíneo, ou seja um movimento curvilíneo, não importa. Porque aqui nós tratamos movimento uniformemente variado. E esse movimento independe da trajetória do objeto que está se movimentando. Então a aceleração escalar média é igual a ΔV sobre ΔT, ou seja, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. E isso aqui é igual a ΔV, variação da velocidade, velocidade final menos velocidade inicial, dividido por ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então é aqui que nós apresentamos a equação para calcularmos a aceleração escalar média. E como eu disse, nós vamos deduzir todos os problemas a partir de uma condição. A condição é que nós vamos considerar que durante o movimento uniformemente variado de um objeto, essa aceleração vai ser constante, tá bom? Como é que a gente encontra aqui a unidade de medida de aceleração? Sabemos que a unidade de medida de velocidade, né, é o metro por segundo. Então, no lugar de ΔV, a unidade de velocidade é o metro por segundo. A unidade de tempo é o segundo. O segundo dividido por 1 é a mesma coisa. Que isso aqui vai ser igual a divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. M vezes 1, M. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. 1 metro por segundo ao quadrado é a unidade de medida padrão do Sistema Internacional de Unidades para a grandeza física, a aceleração. Então, entendido o que é aceleração. A aceleração é a grandeza física responsável pela alteração da velocidade, ou seja, pela variação sofrida pela velocidade. A velocidade vai variar, vai aumentar ou diminuir. Aumentar no sentido do movimento ser acelerado. Diminuir, a velocidade diminuindo ao longo do tempo, é o movimento retardado. Nós vamos ver isso aqui adiante nessas definições.
tá bom? Vamos para o primeiro exemplo. Considere um veículo que partiu do repouso em movimento uniformemente variado, ou seja, teve a sua velocidade alterada no decorrer do tempo. E isso pode ser observado conforme a tabela abaixo. Então, o objeto, ele, no instante inicial, ou seja, quando ele partiu do repouso, todo objeto quando parte do repouso, então dizemos que o tempo inicial é 0 e a velocidade inicial é 0, tá bom? Como ele partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. Em 1 segundo, ele já tinha percorrido um espaço com velocidade de 3 metros por segundo. Em 2 segundos, ele já atingira 6 metros por segundo. Em 3 segundos, ele já aumentou a velocidade para 9 metros por segundo. Em 4 segundos, ele já estava com 12 metros por segundo de velocidade. E em 5 segundos, a velocidade do veículo já era 15 metros por segundo. Perceba que em 5 segundos a velocidade foi de 0 a 15 metros por segundo. Perceba que há uma constante física aqui envolvida. Repara. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui equivale linearmente a 0, 3, 6, 9, 12 e 15. Percebeu? Aqui sempre tem múltiplo de 1. Aqui sempre múltiplo de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Por que múltiplo de 3? Façam essa pergunta. Percebam, ó. 3 em 3, ó. Vai aumentando. Esse 3 permanece constante. Lembra do que eu disse? Nós vamos considerar a aceleração escalar média de um objeto. E ela vai sempre ser constante ao longo do movimento. Não confundam com velocidade escalar média. Velocidade escalar média, ela é uma grandeza física associada ao movimento uniforme. Movimento uniforme é movimento com velocidade constante. Aqui nós estamos trabalhando com movimento uniformemente variado, ou seja, a velocidade vai aumentar no decorrer do tempo, tá bom? Ela vai aumentar. Então, nesse caso, o que a questão está pedindo? Para analisarmos o gráfico abaixo, ok? E vamos identificar o movimento desse veículo. Por isso que nós percebemos que, como a velocidade está aumentando, 3 metros por segundo em cada segundo, olha, 3, 6, 9, 12, 15, a velocidade está aumentando 3 metros por segundo em cada segundo. Ou seja, a velocidade ela é proporcional a uma constante vezes o tempo. Ou seja, em um determinado tempo, a velocidade está variando. Nesse caso aqui, ela está aumentando. Ou seja, ao longo do tempo, a velocidade está aumentando. Então, essa velocidade ela é proporcional a uma constante. Quem é essa constante? Olha para cá. É a constante que permanece em cada instante, em cada intervalo de tempo. 3, 6, 9, 12, 15. Quem está permanecendo constante? Um múltiplo de 3. Então, nesse caso, a velocidade é proporcional a essa constante, que é múltipla de 3. Então, ela pode ser qualquer valor, mas nesse caso específico, nesse exemplo, essa constante está sendo de 3 em 3.
3, 3, 3, 3, 3. Então isso é uma constante, tá bom? Então a velocidade é proporcional a uma constante vezes o tempo. Então é aí que a gente vai entender o que é a aceleração. Repara, vamos ver aqui o gráfico desse movimento. Analisando graficamente. Aqui nós temos o gráfico da velocidade em metros por segundo em relação ao tempo, em segundos. Então em um segundo, a velocidade estava em 3 metros por segundo. Em 2 segundos, a velocidade estava em 6. Em 3, a velocidade estava em 9. Ó, repara, 9. Em 4 segundos, a velocidade estava em 12 metros por segundo. E em 5 segundos, a velocidade estava em 15 metros por segundo. Ok? Olha aqui essa reta. Ela vai crescendo gradativamente ao longo do tempo, olha. E vai sendo de 3 em 3, ó. 3, 6, 9, 12, 15. Então, é múltipla de 3. Então, isso é a constante. E quem é essa constante? Hein? Quem é essa constante? Quem é que relaciona a velocidade em função do tempo? Quem é que faz a velocidade variar linearmente com o tempo? Quem é? É a aceleração. E nesse caso, é a aceleração escalar média. ΔV sobre ΔT. Ou seja, se nós multiplicarmos em cruz aqui, ΔV, ou seja, a velocidade, a variação da velocidade, é igual a constante, que é justamente a aceleração, vezes o tempo, ok? Então, essa constante nada mais é do que a aceleração, tá bom? Preciso que vocês observem isso aí, tá certo? Então, o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. Agora, nós vamos considerar que essa constante ela é equivalente à aceleração. A unidade de aceleração nós já sabemos que é o metro por segundo ao quadrado. Então, vamos ver aqui o gráfico da aceleração em função do tempo. Certo? Aceleração em função do tempo. Que nós temos a aceleração em metro por segundo ao quadrado e o tempo decorrido no movimento, né? Movimento estabelecido, lá na tabela que a gente viu anteriormente. Em 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, olha o valor da aceleração. 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração sempre permaneceu com esse valor durante todo o movimento. Certo? Uma constante. Uma reta paralela ao eixo do tempo. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Durante todo esse intervalo de tempo, a aceleração permaneceu constante em 3 metros por segundo ao quadrado. É isso que eu quero que vocês entendam. Que fica fácil de trabalharmos esse conteúdo considerando que a aceleração ela seja uma constante. Para que isso venha nos ajudar a resolver os problemas. Vamos agora associar a fórmula da aceleração escalar média para identificarmos a velocidade, tá bom? Então, esse conteúdo agora vai ser a trabalhar a equação horária da velocidade. Como nós podemos determinar a equação horária da velocidade? Essa equação é proveniente da fórmula da aceleração escalar média, a qual é constante durante todo o movimento, como a gente já viu. Assim, podemos determinar a velocidade em um dado instante.
Olha aí, presta bem atenção. Assim, podemos determinar a velocidade em um dado instante t. Ou seja, a velocidade instantânea. Lembra da aula 5? Olha, que a gente falou sobre a aceleração instantânea, quer dizer, sobre a velocidade instantânea. A velocidade em um determinado instante é igual ao limite quando temos uma pequena variação de espaço em um curto intervalo de tempo, quando esse tempo é tão curto que tende a se aproximar de zero. Então, para calcular essa velocidade instantânea, nós tivemos que entender esse conceito de limite, certo? E por isso que agora nós vamos aplicar esse conceito para calcularmos a velocidade em função do tempo, tá bom? Então, mais uma vez, podemos determinar a velocidade em um dado instante t. Também podemos considerar que o instante inicial t0 seja igual a zero, tá bom? Nós vamos considerar como o instante inicial sendo zero. Bom, para a gente calcular a aceleração escalar média, que ela vai ser constante durante o movimento, então ela vai ser ΔV sobre ΔT. Ou seja, o coeficiente angular da velocidade em função do tempo é 3. É a aceleração, olha. Esse é o coeficiente angular. A inclinação da reta. É claro que é para esse exemplo, tá bom? Então, ΔV sobre ΔT. Então, aqui nós encontramos o coeficiente angular dessa reta, que é 3. Então, a aceleração aqui, 3 metros por segundo ao quadrado. Porque essa aceleração foi constante durante todo o movimento. Por isso, nós temos o gráfico, uma reta inclinada, certo? Então, é aqui. A aceleração escalar média, ΔV sobre ΔT. ΔV, variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Por que que nós vamos trabalhar com a equação horária da velocidade? Aqui, nessa equação, mais especificamente nesse lado esquerdo, nós obtemos a aceleração. Mas se nós quisermos trabalhar a equação para encontrarmos a velocidade, hein? Aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com essa parte da equação, certo? A aceleração escalar média é igual a V menos V0 sobre T menos T0. Ou seja, como vamos considerar T0 sendo igual a zero, ou seja, o tempo inicial sendo zero, então T menos zero é T, tá bom? Multiplicando em cruz, nós obtemos a aceleração escalar média. Nós vamos trabalhar ela a partir de agora como sendo igual a A, porque nós já identificamos que essa aceleração ela é constante durante todo o movimento, tá bom? Por isso, nós substituímos AM por A. Então, vamos ficar com essa equação. V menos V0 igual a A vezes T. Isso aqui é resultado da multiplicação do meio pelos extremos, ó. Meio pelos extremos. Então, V menos V0 vezes 1 e a aceleração, né? Aceleração vezes o tempo. Esse tempo aqui. Então, tá aqui. Tá bom? Agora, nós vamos pegar o seguinte. Esse menos V0 vai passar para o outro lado. E vai trocar de sinal. Então,
Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, essa equação é a equação horária. Por que horária? Porque ela relaciona o tempo, tá bom? Então, velocidade em função do tempo. Equação horária da velocidade. Vamos utilizar muito essa equação para resolver as questões, tá bom? Próxima aula nós vamos fazer exercícios sobre aceleração escalar média e velocidade instantânea, utilizando as fórmulas de aceleração escalar média e a equação horária da velocidade, que é essa aqui que nós estamos trabalhando, tá bom? Vamos ao exemplo 2. Um motorista de aplicativo precisou buscar um passageiro em uma parada de ônibus na mesma avenida em que ele trafegava. Ao aproximar-se de um fotossensor, reduziu a velocidade para 54 km por hora, pois neste local a velocidade máxima permitida era de 60 km por hora. A partir deste ponto, se ele acelerou 5 cm por segundo ao quadrado em apenas 3 minutos e 20 segundos para chegar ao destino, qual a velocidade em quilômetros por hora com que ele passou pelo local da parada, supondo que estava sem o GPS e, por engano, continuou acelerando, mas, em seguida, reduziu a velocidade até parar alguns metros à frente devido ao sinal que o cliente fizera. Hein? E aí, como vamos encontrar aqui, certo? A velocidade com que o motorista passou pelo ponto, ou pela parada, pelo cliente. Primeira coisa, para a gente resolver esse tipo de questão, nós temos que anotar os dados, as informações que nós temos. O que nós temos aqui? No instante inicial, a velocidade era de 54 km por hora, ou seja, a velocidade no instante em que o tempo começou a ser cronometrado, certo? O instante em que o veículo, o motorista passou pelo fotossensor. Então, ele passou pelo fotossensor e então estava com essa velocidade de 54 km por hora, já que ele reduzira para que não ultrapassasse o limite permitido, que era de 60 km por hora na rodovia, nessa estrada, nessa avenida. Então, a velocidade instantânea no momento em que ele passa pelo fotossensor era 54 km por hora. E a aceleração dele se manteve notadamente constante em 5 cm por segundo ao quadrado. Então, essa foi a aceleração dele, 5 centímetros por segundo ao quadrado. Então, o tempo que o motorista dista do cliente, ou seja, a distância temporal em que ele se encontra lá do fotossensor até a parada, de 3 minutos e 20 segundos. Tá bom? Então, vamos agora fazer o seguinte. A velocidade estava em 54 km por hora. Temos que converter a velocidade de quilômetro por hora e transformar para metro por segundo. Dividimos por quê? Por 3,6. 15 dividido por 54 dividido por 3,6 é 15. Então, a velocidade inicial com a qual ele passa pelo fotossensor é 15 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. A aceleração dele é 5 centímetros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui equivale a quê? 5 centímetros é o mesmo que 0,05 metros. Então, a aceleração nós transformamos, tá bom? Temos que transformar para poder resolver a questão. 5 centímetros por segundo ao quadrado é 0,05 metros por segundo ao quadrado. Então, o tempo é de 3 minutos e 20 segundos. Então, isso aqui é igual a 200 segundos. 180 segundos mais 20 segundos
200 segundos. Agora, nós vamos calcular a velocidade do carro, do veículo, em quilômetros por hora. Qual é essa velocidade? Nós aplicamos a fórmula da equação horária da velocidade. Equação horária da velocidade. V é igual a V0 mais A vezes T. Então, aplicando essa equação, temos, no lugar de V0, colocamos 15 mais a aceleração, que é quanto? 0,05, certo? Porque já está em metro por segundo ao quadrado. Então, colocamos 0,05 vezes o tempo, que é o tempo que ele leva para sair do fotossensor até passar pela parada onde está o cliente. 200, esse é o tempo. Vamos fazer a multiplicação. Repito, 15 multiplica 0,05 vezes 200, dá 10. Só que ele quer a velocidade, não é em metro por segundo. 15 mais 10, 25. Então, a velocidade com que ele passa pela parada onde está o cliente é esta. Ou seja, a velocidade instantânea. A velocidade no instante em que ele passa pelo cliente é 25 metros por segundo ao quadrado. Para transformar isso aqui em quilômetro por hora, a gente só multiplica por 3,6. Portanto, 25 multiplicado por 3,6, 90 km por hora. Essa é a velocidade com a qual ele passou pelo cliente na parada. Ou seja, essa é a velocidade no instante em que ele passa pelo cliente, em quilômetro por hora. 90 km por hora. Próxima aula nós faremos exercícios de fixação e trabalhos avaliativos para que vocês possam aplicar esses conceitos. Tá bom? Eu agradeço a vocês e até a próxima aula.